4 hábitos para você emagrecer e não engordar tudo de novo. Eu sou Vanessa Venâncio, criadora do método de nutrição sistêmica, e nesse vídeo eu vou te ensinar 4 hábitos que, se você nutrir no teu dia a dia, você com certeza vai emagrecer e não vai engordar tudo de novo. E o primeiro hábito é: comece saindo do piloto automático, observe mais as tuas emoções. Então você vai fazer um exercício bem simples no teu dia a dia, que é: cada vez que você for se alimentar, quando você perceber, principalmente quando está num movimento que é mais compulsivo, mais automático, você vai começar a parar e se questionar: o que eu estou sentindo? Porque na maioria das vezes o que você está buscando é anestesiar uma emoção. E quando você começar a se questionar sobre o que você está sentindo, você vai começar a sair do automático e ter mais consciência dos padrões que você repete com a comida. Então, cada vez que você for lá naquele movimento automático, daqui para frente você vai parar e vai respirar. O que eu tô sentindo? E aí vai vir alguma emoção sobre como você tá se sentindo. E depois você vai se questionar: o que eu preciso agora? E você vai obter uma resposta a partir disso. E depois você vai se questionar: o que eu posso fazer para que eu me sinta melhor? Ou o que eu realmente preciso? Porque muitas vezes você vai perceber que o que você precisa não tem nada a ver com a comida. E que possivelmente você vai até partir para a comida, mas que depois você vai sentir ainda pior. Aquela sensação, aquele sentimento não vai mudar. E cada vez que você começa a se questionar o que você está sentindo, você vai sair do piloto automático e parar de anestesiar tanto as tuas emoções com a comida, que na maioria das vezes é um dos maiores motivos do aumento de peso, do ganho de peso. Descontar as emoções na comida, não se permitir sentir verdadeiramente. Então, o primeiro exercício que você tem para fazer, o primeiro hábito, é se questionar: o que eu estou sentindo antes de buscar pelos alimentos, e começar a observar o que normalmente você está sentindo quando está buscando pela comida. E o segundo hábito, que na maioria das vezes é o mais desafiador para as mulheres dentro dos atendimentos que eu faço de nutrição sistêmica, que é: comece a comunicar, a expressar, a verbalizar aquilo que você precisa. Porque muitas vezes aquilo que você não comunica, aquilo que você não verbaliza, você coloca para dentro, você engole. E aí você começa com os sintomas de má digestão. E aí você começa a comer excessivamente, porque já que eu não posso falar, eu vou colocar para dentro. E eu coloco para dentro através da minha própria alimentação, através do próprio comer emocional, e que muitas vezes é um dos maiores motivos para o aumento de peso também. Eu já perdi a conta de quantas mulheres eu atendi que me falavam sobre determinados horários que elas tinham comportamentos compulsivos. E muitas delas, inclusive, eram em locais bem específicos. Então, na parte da tarde é quando eu tô na minha empresa. E sempre no meio da tarde eu tenho um padrão que acontece com a comida. E quando a gente ia conversando sobre o que estava acontecendo naqueles dias, era alguma coisa com algum colaborador, com algum funcionário, onde eu não falei o que eu precisava, onde eu não quis ir para o meu lugar de liderança, mas eu fiquei com raiva, eu não comuniquei, e aí com isso eu como para anestesiar, com isso eu engulo aquela emoção, aquilo que eu não expressei, aquilo que eu não falei. Então, o segundo hábito que você vai começar a aplicar é expressar, comunicar aquilo que você sente, aquilo que você precisa, para que em vez de comer, você possa falar. Em vez de colocar para dentro, você coloque para fora. De uma forma madura, é claro. O terceiro hábito é você se questionar qual é a sensação que você busca na comida. Provavelmente você tem um padrão, você sempre busca pelo mesmo sentimento, a mesma sensação na comida. Enquanto você não souber qual é essa sensação e começar a se dar essa sensação além da comida, você vai continuar buscando pela comida para trazer essa sensação. Vou te dar um exemplo. Talvez a sensação que você busca na comida é o prazer. Então, a pergunta que você precisa fazer é: o que me dá prazer além da comida? O que me dá prazer além da comida e da bebida? E é exatamente isso, aquilo que te dá prazer além da comida e da bebida, que você vai começar a incluir no teu dia a dia e na tua vida, para que assim você não esteja sempre dependente da comida para ter a sensação de prazer. E claro que para cada pessoa a sensação é diferente. Tem algumas pessoas que buscam aconchego, outras buscam prazer. Você precisa encontrar aí dentro da tua vida o que você busca na comida. Então você pode parar tudo agora, inclusive respira um pouquinho e se pergunta: qual é a sensação que eu busco na comida? Qual é a sensação que eu tenho quando eu como aquela minha comida preferida? E agora você se questiona, então, essa sensação, digamos que é o aconchego. Como eu tenho aconchego além da comida? Para algumas pessoas é fazer um chazinho quentinho, mas para cada pessoa vai ser diferente. A chave que vai fazer com que você pare de buscar
somente a comida para te trazer a sensação que você necessita? Então essa é a pergunta para você se fazer e para você começar a incluir no teu dia a dia aquilo que te dá prazer, aconchego, aquela sensação que você busca na comida, começar a aplicar no teu dia a dia, o que te dá essa sensação além da comida. E o quarto hábito é aprender a dizer não. Você já percebeu quantas vezes você não queria um determinado alimento, mas uma pessoa te ofereceu, e ela ofereceu com muito carinho, parecia que ela tinha feito aquilo com muito amor. Mas talvez até aquele alimento era um alimento que te fazia muito mal, um alimento que te deixava estufada, que te deixava mal do intestino, às vezes você tem uma intolerância à lactose, e mesmo assim você aceitava aquele alimento. E muitas vezes por quê? Pela dificuldade em dizer não, porque você não queria desagradar aquela outra pessoa que estava oferecendo aquele alimento. Só que muitas vezes, pelo desafio em desagradar o outro, você desagrada a si mesma e talvez você até atinja o teu próprio corpo com isso. Então, aprender a dizer não vai fazer com que você respeite mais o teu próprio corpo, as tuas próprias necessidades. Porque quando você estiver em um ambiente onde talvez todo mundo esteja comendo um determinado alimento, mas no fundo você nem queira aquele alimento, você sabe que aquele alimento não vai te fazer bem. Se você já aprendeu a dizer não, se você não tem mais medo de desagradar, você não vai escolher aquele alimento só para não desagradar as outras pessoas. Se você for escolher, vai ser porque você realmente quer. Você não vai ficar escolhendo por medo de desagradar. É por isso que você precisa sim aprender a dizer não e perder o medo de desagradar para que você emagreça e se mantenha magra. E esses 4 hábitos deixam muito claro o quanto que nutrição vai muito além do básico de contagem de calorias, de foco e disciplina, mas que você também precisa olhar para a nutrição sistêmica. Aqui eu trouxe alguns hábitos que vão além da comida, mas que vão te ajudar a emagrecer e não engordar mais, para que você consiga se manter magra. Enquanto você não aplicar esses 4 hábitos na sua vida, não conseguir aplicar esses 4 hábitos, você provavelmente vai viver naquele efeito sanfona, de emagrecer e engordar tudo novamente. E isso é parte do que eu ensino no meu método de nutrição sistêmica. E se você quer conhecer mais dele, é só clicar no link aqui embaixo e conhecer do método que pode transformar a forma como você se relaciona com a comida e com o seu corpo.